Então, eu agradeço aí mais uma vez a Esther e ao Homero por esse convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema que, para mim, é tão encantador e que é o meu dia a dia junto aos meus clientes e às mulheres, né? Então, estamos aqui para falar de novas tecnologias na mamografia. Vamos falar um pouco de tomossíntese. Caso vocês tenham dúvidas, por favor, podem colocar no chat, né? O pessoal vai depois ler essas perguntas para nós, para que a gente possa responder. Bom, só uma pequena introdução, né? O Homero já me apresentou, mas eu sou Mariana Nani Costa, eu sou especialista de aplicação em mamografia e densitometria para GE Healthcare. Tenho formação de física médica na área de radiodiagnóstico e estou nessa área aí trabalhando com a GE já há quase 10 anos. Bom, a agenda de hoje, como o Homero comentou, a gente vai falar um pouco sobre contexto e aquisição da tomossíntese. Depois a gente vai passar com a Juliana para a parte de aquisição. E aí, juntas, vamos falar sobre o dia a dia com essa tecnologia, né? Principalmente para reconhecer as falhas. Bom, começando então com o contexto e a aquisição, trazendo um pouco, né, do contexto da mamografia, justamente para lembrar que o câncer de mama, ele é a principal causa de morte do sexo feminino, mundialmente falando, né? E aí, por isso, é tão importante a gente sempre falar desse tema, porque a mamografia, ela é o único método capaz de detectar precocemente uma lesão na mama. Precocemente, a gente quer dizer aí menor de 1 centímetro, né? Então, a gente tem esse gráfico explicativo aqui do lado, que ele mostra pra gente que o tumor começa a crescer, né? E quando ele atinge 1 centímetro, ele já passa por uma fase sintomática, já passa por uma detecção aí, sintomática, onde a mulher já pode palpar essa lesão. E onde cada vez mais a gente vai diminuindo as chances dessa mulher de ter uma sobrevida com qualidade, tá? Então, o rastreamento pelo método da mamografia, ele é indicado para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos, com o máximo de 2 anos entre cada exame. Aqui no Brasil, a gente já tem uma portaria que indica que as mulheres podem começar a fazer o exame a partir dos 40, desde que tenha uma indicação médica para tal, ok? E a mamografia ela é realizada em 2 incidências básicas, né? Que a gente chama de crânio caudal e médio lateral oblíqua. E ela pode ser complementada com outras incidências de acordo com cada caso. Desde o primeiro momento, né? Desde os primeiros estudos, quando já se percebeu que o câncer de mama podia ser visualizado através de exames de imagem, né? A gente teve um primeiro modelo comercial, né, que já contava aí com uma certa compressão da mama para melhor estabilização, né, do seio. E ele foi evoluindo, né, mas tem sempre essa mesma carinha. Ou seja, a gente sempre tem um tubo distante do nosso detector de imagem e um método de compressão da mama, né? Essa compressão da mama ela é super importante justamente para ela uniformizar a espessura da mama, para ela ajudar aos tecidos serem dispersos, né? A gente não ter a sobreposição de tecido e justamente para também diminuir a dose de radiação do nosso exame. Mesmo os equipamentos da mais alta tecnologia, eles ainda precisam que se comprima a mama e essa compressão é super importante. Bom, e é esse o resultado de uma mamografia. A gente tem aqui, então, do lado esquerdo, uma incidência crânio-caudal e do lado direito, uma incidência médio-lateral oblíqua, né? Esse é um resultado básico que o médico vai receber do seu exame e, a partir dele, após a avaliação, vai ser solicitado algum complemento ou não, tá? Com a mamografia digital, a gente teve inúmeros benefícios se comparado com a mamografia analógica, tá? Então, a gente teve uma melhor visibilidade do tecido glandular e da pele, que antes a gente via pobremente. A gente tem uma redução de dose no paciente super importante, um tempo de exame reduzido, pois com a tecnologia analógica, a gente trabalhava fazendo a exposição no filme, tinha que ir lá na câmera escura,
revelar esse filme, esperar o filme passar pela reveladora, para depois fazer a análise. E hoje em dia a gente consegue ter um resultado de uma mamografia digital em aproximadamente 7 minutos. A gente faz a exposição da paciente e já vê a imagem na tela após aproximadamente 7 segundos, né? Então, o exame total ficou muito mais rápido. Então, a gente tem um diagnóstico rápido, né? Uma redução do estresse do paciente, se a gente compara com o analógico. É uma redução de estresse porque toda paciente que vai fazer a mamografia, ela sempre tem muito medo, né? É um exame que ele tem como se fosse uma única doença para detectar, que é o câncer. Então, toda vez que a mulher vai se submeter a esse exame, é um momento de muito estresse. Ainda tem a compressão das mamas, que nem sempre, que às vezes é dolorosa. Então, é um momento realmente muito particular para todas as mulheres. Mas mesmo assim, com a mamografia digital e toda a tecnologia que a gente tem, existe ainda um caminho a percorrer, né? A gente mede os testes, né, os exames, quanto à sua eficácia, em razão de sensibilidade e especificidade. A sensibilidade sendo a capacidade de detectar a doença. E a gente tem alguns estudos que mostram que, de acordo com a densidade mamária, essa sensibilidade ela cai até abaixo dos 50%. E isso é muito ruim, porque significa dizer que para essas mulheres de tecido denso, a mamografia não consegue dizer que elas não têm uma lesão. Não consegue dizer na maioria dos casos, né? Então, levando em consideração aqui o padrão 1, né, que é um padrão predominantemente adiposo, né, e passando aí pelo densidades mistas e passando pelas mamas de muitas densidades e totalmente densa, que a densidade que a gente fala é o tecido glandular, ele se apresenta nessa imagem como essa parte branca, né? Então, quanto mais tecido glandular, mais branca fica a imagem. E esse tecido superposto, né, ele não impede a gente de ver bem ou alguma lesão. Então, eu gosto de fazer uma comparação desse tecido glandular como se fosse um vaso de folhagens, né? E a gente fosse fazer aí uma imagem, brincar com uma imagem de sombras, né? Então, eu estou aqui jogando uma luz nessa folhagem e captando uma imagem 2D de um objeto que é 3D. Então, eu tenho aqui a superposição das folhas, né? Se eu coloco uma estrutura estranha dentro desse vaso, ele até pode ser que não seja visto dentro dessa imagem. Ele fica mais difícil de ser visualizado. À medida que eu vou perdendo as minhas folhagens, eu consigo ver melhor, né? Então, quando eu estou num vaso totalmente sem folhagem, eu vou conseguir ver super bem. Então, aqui eu tenho uma representação dos 4 tipos mamários, né? Uma mama gordurosa, tipo 1, densidades esparsas, tipo 2, densidades heterogêneas, né, tipo 3, e uma mama super densa, tipo 4, tá? Então, realmente fica muito difícil da gente observar uma lesão nesse caso. Então, o avanço das tecnologias, né, o avanço da tecnologia digital, ele vai permitir que a gente melhore esse processamento, que a gente aplique técnicas de processamento de imagens que vão trazer as novas tecnologias para os estudos da mama, e a gente vai aplicar justamente a esse grupo, das mulheres de mamas mais densas, tá? Então, a tomossíntese, ela tem um potencial para melhorar a visibilidade das lesões, né? Porque ela justamente vai eliminar esse ruído anatômico, essa sobreposição do tecido. As lesões são visualizadas, então, sem a interferência do tecido glandular, e também ajuda ao médico radiologista a localizar melhor a lesão, tá? E justamente eu vou reduzir a taxa de recall do rastreamento. O que é essa taxa de recall? São aquelas mulheres que eu disse lá no começo que elas vão precisar de um exame extra para que o médico radiologista tenha a confirmação do seu diagnóstico, tá? Então, a gente tem aí já estudos que mostram que essa redução de recall pode ser de até 30%. O que para um serviço, né, uma redução de 30% de mulheres serem rechamadas, né, para fazer o exame, é bem significativo. Então, a gente elimina aí a necessidade dos exames adicionais, né, como a compressão localizada. Muito bem, como que é feita a aquisição desse exame?
Bom, no mercado, a gente tem vários equipamentos que têm essa tecnologia disponível, certo? O que vai diferenciar cada uma dessas tecnologias? Primeiro, lembrar que a tomossíntese, ela nada mais é do que uma planigrafia digital, tá? O nome tomossíntese leva a gente a pensar numa tomografia computadorizada, mas não é bem isso que acontece. Porque na tomografia computadorizada, a gente tem a aquisição de dados do paciente 360 graus, né? Já na tomossíntese, eu não tenho tudo isso de aquisição. Eu tenho aí um ângulo de 50 a 15 graus de aquisição. Então, isso faz com que eu tenha vários planos do mesmo objeto, certo? Eu não tenho aí uma reconstrução 3D do meu paciente, ok? Justamente era para mostrar para vocês essa variação de visualização dos planos, tá? Então, o que acontece quando a gente vai ver a tomossíntese nesses vários planos? O plano focal, o plano que está em evidência, né? Você vê aquele plano com alta resolução. Porém, tudo que está atrás deste plano, ou na frente deste plano, você vai ver borrado, tá? Então, isso você vai vendo em sequências. Então, você vai sempre procurar o plano focal onde está melhor visto determinada parte do seio, ok? Determinada parte do tecido glandular. Bom, e quais são as características da tomossíntese que todos os fabricantes têm? A gente tem aí como características o ângulo de varredura, tá? O movimento do tubo, a reconstrução da imagem, a dose de radiação necessária para fazer esse exame e a apresentação da reconstrução. O que vai diferenciar os equipamentos é justamente essas características, porque cada fabricante, ele utiliza de um determinado valor específico para cada uma dessas características, então, que eu já vou descrever a seguir. Então, quando a gente fala do ângulo de varredura, né? Quando a gente tem ângulos menores, a gente tem um tempo de exame menor, né? Eu tenho uma melhor resolução espacial, porém, eu tenho menor dose, tá? Para fazer esse exame. Ao passo de que se eu tenho ângulos maiores, eu vou ter possibilidade maior de artefatos de movimento, porque mais tempo essa paciente vai ter que ficar comprimida. Eu tenho uma maior resolução de profundidade, né, que justamente mostra essa figura. Eu tenho aqui o mesmo objeto, né, e se eu fizer um ângulo pequeno, eu não vejo os objetos que estão aqui superpostos, ao passo de que se eu faço um ângulo maior, eu consigo ver praticamente todos eles. O tempo de exame vai ser maior e eu vou ter melhor separação dos tecidos. Então, tem que ser feito um balanço entre um ângulo pequeno e um ângulo maior. Com relação ao movimento do tubo, a gente pode encontrar equipamentos que têm movimento contínuo do tubo, e isso pode agregar um artefato com relação ao movimento do ponto focal, né? Porém, isso também torna o exame mais rápido. E eu tenho uma tecnologia que chama Step and Shoot, que deixa as imagens mais nítidas, pois não existe o movimento do ponto focal. Porém, também eu vou precisar de um tempo um pouco maior de exame para adquirir essas imagens. Então, quando a gente fala do movimento do tubo, é como se a gente estivesse falando de tirar uma fotografia em movimento e uma foto parada, né? Então, quando a gente faz a foto em movimento, a possibilidade de sair borrado é muito maior. Bom, sobre a reconstrução de imagem, existem vários algoritmos para fazer essa reconstrução. O mais utilizado, hoje em dia, é a retroprojeção filtrada, tá? Porém, também existem casos comerciais, né? Empresas que utilizam um software interativo, né? Que ele demora mais tempo para fazer essa reconstrução, porém, existem aí algumas características que fazem com que essa imagem tenha melhor resolução, tenha melhor definição. E também possibilita aí a correção de vários artefatos. E existe ainda a possibilidade de fazer o binning, que é a combinação virtual de pixels, ou seja, onde eu estava vendo um pixel, eu posso fazer a média de 2 ou eu posso fazer a média de 4.
tá? E é isso que é o binning. Isso faz com que a reconstrução, o tempo de reconstrução seja mais rápido, mas aí também eu perco resolução espacial. Bom, e a dose? É importante levar a dose em consideração, principalmente quando eu vou levar em consideração do para que eu quero esse exame. Se eu quero fazer um exame de rastreamento ou se eu quero fazer um exame de diagnóstico. Quando eu estou falando de rastreamento, as entidades reguladoras, a Anvisa, Guia Europeu, a APM, eles têm níveis de referência com relação ao exame de rastreamento. Então, se você for fazer tomossíntese, o exame completo não pode ultrapassar esses níveis de referência. Hoje, a nova portaria, né, da Anvisa, que legisla sobre controle de qualidade dos equipamentos, ela traz aí como base o guia europeu. Então, a gente tem um nível de dose equivalente para cada espessura de mama, né? Então, o seu exame não deve passar esse nível. Bom, e a reconstrução ou a apresentação da imagem? A apresentação da imagem pode ser em vários planos ou ainda em blocos, né? E existem ainda fabricantes que te permitem selecionar a distância entre planos ou a distância de reconstrução, espessura de reconstrução de cada fatia, certo? Então, cada fabricante aí tem algumas opções para o seu usuário para ele escolher. Geralmente são fatias finas e que às vezes podem ser recombinadas em fatias um pouco mais grossas. Além disso, existe hoje a imagem sintética, né? Para que os usuários pudessem utilizar a tomossíntese dentro do rastreamento, e isso não significasse um incremento de dose para o seu paciente, houve muito estudo com relação a essa imagem sintética, justamente para que os fabricantes pudessem dizer que pode ser feito somente a tomossíntese, né? Que não seria mais necessário fazer a imagem 2D. E, além disso, a imagem 2D é uma imagem que o médico radiologista ele já está bem acostumado com essa imagem. Então, seria também uma maneira de trazer para o médico radiologista uma informação que ele já conhece, que ele tem familiaridade, justamente para apoiá-lo na avaliação das imagens de tomossíntese. Então, cada empresa, né, tem um tipo de imagem sintética, né? A Hologic tem a InCView e a 2D inteligente, a Fuji tem a S-View, a Giotto tem a imagem 2D sintetizada, a Siemens trabalha com a Insight 2D, e a GE tem aí a V-Preview, que tem a versão 3.1 e versão 4.1. Bom, então essa imagem sintética, ela é uma imagem semelhante à imagem 2D adquirida, e existem já alguns estudos que falam que a imagem, né, sintética diminui a dose do estudo, porque ela possibilita que seja realizado apenas um exame totalmente em tomossíntese, e que ela tem segurança diagnóstica compatível com as imagens 2D. Existe muita preocupação dos médicos radiologistas em que essa imagem sintética traga as informações, principalmente de microcalcificações, que são lesões que a gente busca, né, na imagem de mamografia. Porém, existem aí estudos que mostram que a gente já consegue, sim, mostrar essas microcalcificações na imagem sintética. Bom, é um exame muito importante, traz o benefício para a paciente, com certeza, porém temos limitações, né? Requer treinamento especial do operador e do médico radiologista, justamente porque é uma nova tecnologia, a gente precisa entender bem a que se aplica e como fazer. Prolonga o tempo de interpretação do exame de até 60%, de acordo com os estudos clínicos. Então, o médico radiologista precisa aí de um treinamento específico para fazer essa leitura e precisa de um tempo até ter sua curva de aprendizagem de como fazer essa leitura, né, e identificar as lesões. É um equipamento de alto custo, sim, porque é um acréscimo, né, no seu exame, no seu equipamento de mamografia digital. E o grande número de imagens que ele gera
requer uma maior capacidade, né, de armazenamento de imagem. Então, o que antes a gente tinha um exame completo de mamografia com 54 megabytes, hoje eu preciso de 1 giga para gravar um exame de tomossíntese. Então, os pessoal, né, de IT, de PACS, os gerenciadores de IT, eles têm realmente uma preocupação muito grande, porque tem que ser feito o armazenamento, tem que ser fácil de que o médico veja exames anteriores para comparação, e tudo isso exige aí uma capacidade do seu PACS, certo? Bom, nacionalmente, a gente tem uma discussão enorme, né, sobre o uso da tomossíntese, porque ela ainda não é reconhecida na tabela SUS. Alguns anos atrás, tem o reconhecimento da mamografia digital, mas da tomossíntese ainda não veio, né? E a gente também tem uma questão de compatibilidade das imagens por vários modelos PACS caseiros, digamos, ou não internacionalmente reconhecidos, né? Esses PACs, eles não têm a capacidade de ler imagens do estilo BTO, que é o estilo DICOM, né, preconizado para as imagens de tomossíntese. Alguns fabricantes liberam essas imagens no estilo CTO, né, com padrão CTO, mas CTO é no padrão de tomografia e não no de tomossíntese. Mas justamente para que esses PACs possam ler essas imagens, receber e que os médicos possam visualizar bem essas imagens. Então, existe aí ainda um território a se percorrer com relação a isso no nosso país e eu diria até Latinoamérica. E aí tudo isso faz com que seja discutido, né, a sua real utilização para rastreamento ou para diagnóstico. Juliana e eu, que estamos aí acostumados a percorrer Latinoamérica, a gente vê muitas situações onde não é utilizada a tecnologia, justamente por esse tipo de discussão de reembolso ou de pagamento, se for pago particular, né? Muitas vezes é caro, o acesso é limitado, então existe aí uma grande discussão com relação a isso. Os benefícios com relação ao rastreamento já são amplamente conhecidos, existem vários artigos científicos que mostram, né, redução de recal, que o diagnóstico é preciso com a tomossíntese, então que ela deveria sim e poderia sim ser utilizado para o rastreamento, mas hoje em dia a gente tem ali algumas outras discussões premiando este assunto. Bom, agradeço o tempo de vocês e estou aí aberta a pergunta. Muito obrigada aí pelo convite. E, bom, eu vou estar mostrando aí um pouquinho. Bom, então, eu vou estar aqui hoje comentando com vocês um pouquinho, né, sobre a aplicação, né, da tomossíntese na nossa rotina. Bom, de forma... Deixa eu só ver se passa aqui. Certo, passando. Bom, então, como já comentaram aí, né, meu nome é Juliana, sou especialista de aplicação pela GE, aí trabalho em conjunto com a Mariana também, fazendo as aplicações nos equipamentos, todos nosso parque de tecnologias aí que nós temos. E, bom, eu vou estar apresentando para vocês hoje um pouquinho da funcionalidade, né, como funciona todo esse fluxo de trabalho, como que funciona todo esse fluxo de imagens da tomossíntese. E falar um pouquinho aí do que brilha meus olhos, né? Como nós já entendemos que a mamografia tem sido, né, muito importante, né, para a detecção inicial do câncer de mama, rastreio de câncer de mama, porém, como nós já sabemos, tem sido aí bastante desafiador, principalmente nas mamas densas, né? Então, a sensibilidade para a detecção tem sido bastante baixa, né? Então, de certa forma, tem uma boa visualização, porém, nós podemos melhorar aí ou agregar até mais opções, né, de visualização desse tecido mamário. Então, vamos entender primeiramente como que funciona, de forma mais específica, né? Mostrando esse equipamento, esse modelo aqui, né, na lateral. Aqui ele mostra nesse equipamento que nós podemos fazer uma projeção,
né, em cada incidência. Então, no total, são 4 incidências, 2 crânio-caudais e 2 oblíqua-médio-laterais. Só que cada uma dessas projeções são feitas em 9 partes, 9 exposições, num total de 25 graus de varredura do equipamento. O tempo de aquisição, ele geralmente é rápido, pode variar aí entre 10 segundos, 12 segundos, depende da espessura da mama, e assim vai funcionar. Deixa eu só colocar aqui na minha tela, habilitar. Acho que aqui no meu também não vai estar passando no videozinho. Mas a intenção aí é que eu consiga, o que a gente tem, já agora passou. Então, o que eu consigo observar na 2D, né, o que fica sobreposto, a tomossíntese consegue visualizar de forma mais fácil, de forma em camadas, né? Nós conseguimos visualizar por partes esse tecido mamário. Então, aqui ele mostra uma ilustração, como se fosse uma imagem 2D, né? Então, a gente tem uma certa visão e na 3D a gente vê que são coisas distintas, né? Então, essas 9 projeções aí pode demonstrar várias partes do tecido da mama. Deixa eu trocar aqui para o próximo. Além disso, nesse equipamento, ele trabalha, né, sempre com a forma do movimentação step and shoot. Então, ele faz aquela aquisição onde ele movimenta, para e dispara. Movimenta, para e dispara. Porque a ideia é justamente diminuir essa borrosidade da imagem, né, esse borramento da imagem. Então, fazendo a comparação, né, como até a Mari comentou, então, imagina a gente tirando uma fotografia, né? Então, parado e em movimento. Então, a gente consegue diminuir um pouco mais até mesmo os artefatos e borramento da imagem. Então, o equipamento trabalha dessa forma. Claro que também tem a questão, né, tem um pouco mais de tempo, né, da aquisição, né? Tempo de movimentação do tubo, melhor dizendo. Mas é dessa forma que foi projetado para diminuir o borramento da imagem. Só para a gente entender um pouco melhor aqui, né, o fluxo dele terminou de fazer o posicionamento da paciente, os disparos, né, as 9 imagens, então nós estamos vendo aqui que são consideradas como imagens cruas, tá? Então, são essas 9 imagens geradas aqui no equipamento, que elas vão passar por um processamento, tá? Ou uma reconstrução, que nós chamamos, em 3 planos, tá? Em planos de 1 milímetro, em blocos, que seriam de 1 centímetro, e aqui ela em sintetizada, que nós comercialmente tem o nome de V-Preview, tá? Então, elas são geradas dessas 3 formas através dessas 9 projeções. Aqui eu vou mostrar um próximo vídeo, ele fica bem fácil de entender como que funciona. Então, ele mostra primeiro os cortes em blocos, que estão separados por 1 centímetro, e ele vai fazendo essa reconstrução de acordo com as 9 projeções. E nós temos também em planos que são feitos em 1 milímetro. Gostaria aqui de aproveitar e já mostrar para vocês um pouquinho da visualização das imagens dentro da nossa workstation. Eu vou estar abrindo aqui o programinha, já deixei até aberto a pasta aqui de imagens. Então, para vocês verem, aqui nós temos estudos atuais e anteriores, né, que nós podemos fazer estudos comparativos, e aqui eles mostram todos os tipos de imagem que essa paciente possui. Então, nessa paciente aqui, por exemplo, nós temos as imagens em 2D, algumas ampliações, as sintetizadas, que são as V-Previews, e, posteriormente, os blocos e planos. Então, nesse caso, foi feito aqui, essa paciente tem vários tipos de imagens que podem ser feitas a comparação. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, só para vocês terem uma ideia. Essas reconstruções, nós conseguimos vê-las aqui na workstation. Vou colocar aqui vou colocar aqui
a sintetizada. E vou colocar aqui do outro lado, em planos, essas imagens já em planos de 1 milímetro. Nós vemos aqui na parte superior, né? Tem um total de 41 imagens, com cortes de 1 milímetro e altura, no total, né? Nós temos 40 milímetros. Então, a gente pode visualizar ou de forma automatizada. Então, aqui na Workstation, ela permite fazer essa visualização a ver os cortes, né, atravessados sempre de forma automatizada, de forma mais rápida ou mais devagar, mais lenta. Ou também eu posso fazer essa reprodução através do mouse. Então, eu consigo também, através ou de um teclado, né, especial, eu também consigo visualizar essas imagens sem ser de forma automática. Eu consigo movimentá-la aqui. E o legal é que a gente consegue ter essa visão, né, do que está mais à pele, por exemplo, se eu tenho as microcalcificações que estão mais em pele ou se elas estão mais em profundidade. E também nós temos outras ferramentas mais avançadas que são permitidas serem visualizadas junto com uma sintetizada. Então, aqui no caso, nós temos essa ferramenta aqui, que é para fazer, chamamos de navegador, Navigator. Então, eu seleciono uma área, por exemplo, aqui, vou colocar só no comecinho para a gente ver melhor. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa área com as microcalcificações, porém eu não sei que altura ou corte que se encontra esse grupo de microcalcificações. Então, aqui, por exemplo, quando eu dou um clique, ele já me mostra a altura ou corte. Então, por exemplo, esse daqui ele mostra que ele está na imagem 16 de 42 e na altura de 15 por 41, de 41 no total. Então, eu consigo visualizar em que altura o corte se encontra, em vez de eu ficar buscando, né, procurando a altura que ele se encontra. Também eu consigo visualizar dentro da sintetizada essas mesmas alturas de microcalcificações, né, navegar dentro da sintetizada através dessa ferramenta com essa lupinha. Então, eu consigo aumentar ou até mesmo diminuí-la e consigo visualizá-la. Ou seja, é como se fosse ver um volume dentro dessa sintetizada. Então, isso é bem bacana também. Como a gente estava comentando aqui dentro da pasta de imagens da paciente, aqui eu tenho também os cortes em slabs, ou blocos, né? De 1 centímetro. Então, principalmente para ver um grupo de microcalcificações, muitas das vezes ela é mais recomendada utilizar os blocos, tá? Então, eu consigo ver melhor esse grupinho do que nos planos. Não que eu não veja, eu consigo ver, mas com muito mais definição esse grupo de microcalcificações dentro de blocos. Planos é bem recomendado aí quando a gente quer ver uma simetria ou como pode ser um nódulo, uma distorção, então mais interessante nesses casos, tá? Então aqui para blocos a gente recomenda mais utilizar para microcalcificações. Mas a gente vê que em ambas funcionam super bem. Então, voltando aqui, essa seria a forma de visualização pós o processamento dessa imagem, né, das 9 projeções, e aí o radiologista consegue ter aí maior, como eu posso dizer, maior comparação, né, e visualização dessas imagens. Deixa eu só voltar aqui. Bom, claro, aqui também a gente vai comentar mais à frente sobre os desafios, né, que nós temos aí. E só para comentar também que nós temos hoje um algoritmo de reconstrução que ele permite diminuir esses artefatos causados muitas vezes por calcificações, né,
calcificações, ou até mesmo clipes, ou qualquer outra estrutura, né, que possa causar algum tipo de artefato. Então, é bem legal que esse tipo de reconstrução, ele consegue diminuir bem esses artefatos. Temos um outro caso aqui de marca-passo, e de forma mais ampliada, demonstra a diminuição aqui desse artefato. Essa tabela aqui, ela vai mostrar um pouco, né, das doses, né, em diferentes fabricantes, né, e aqui evidenciando, no caso da GE, né, e a mesma dose que a gente tem para tomossíntese, para mamografia, a gente utiliza também na tomossíntese, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos a espessura mamária, e aqui as respectivas doses. Então, por exemplo, entre 40 e 49 milímetros, eu tenho 1,31 de dose glandular, dose média glandular dentro da GE. E as outras demais marcas fazendo a comparação. Só mostrando, então, aqui um resultado, né, a efetividade dessa tomossíntese. Então, eu tenho uma projeção em oblíqua, né, na mama direita, e uma imagem em 2D. Temos uma mama densa, né, e aqui nós vemos que existe alguma distorção, né, alguma suspeita. E, posteriormente, aqui na segunda imagem, vemos aqui o nódulo, né, com o especulado. E deixa eu só diminuir aqui. E aqui o nódulozinho, ele tá em ampliado, né? O nódulozinho, a gente consegue ver ele bem especulado. Então, esse outro caso aqui, uma paciente também assintomática, e na projeção de oblíqua foi feita a 2D, onde tinha uma suspeita também, uma distorçãozinha, e na tomossíntese foi identificado que não tinha nada, era uma sobreposição tecidual. E nós temos aqui vários estudos, né, mostram aí a efetividade da tomossíntese, né? Então, teve um estudo realizado, um estudo norueguês, que eles foram fazer a comparação, né, da triagem entre 2D e também, ou só 2D, e a 2D com a 3D, né? Então, aqui foi feito um grupo de mulheres entre 50 e 69 anos, e foi identificado aí um aumento de 30% na detecção, né, de câncer, e 27% era câncer ductal in situ e 40% era invasivo, que é o que mais a gente busca hoje, né, principalmente o invasivo, que é o mais desafiador. Bom, e aqui também nesse mesmo estudo, ele mostra que principalmente aqui em roxinho, né, que seriam as mamas mais densas, houve uma mudança relevante, né, para a categorização de BIRADS. Então, eles mostram aqui o que que teve BIRADS inferior, que não houve mudança, ou se houve algum tipo de mudança. Né? Em caso, para as mamas mais densas, é a que teve maior mudança aí no BIRADS. Falando, então, de protocolos vou comentar um pouquinho mais sobre o protocolo de aquisição e os seus respectivos acessórios. Como já foi muito bem mencionado, a FDA, através do nosso equipamento, foi aprovado 2 tipos de protocolos que podem ser utilizados, 2 alternativas. Então, a gente pode utilizar o 3D para oblíqua e a 2D na crânio-caudal, ou a gente pode utilizar a tomossíntese em ambas projeções, desde que ela sempre seja feito o laudo junto com uma sintetizada, tá? Então, eu não posso simplesmente fazer um laudo só com planos e blocos. Eu preciso ter planos, blocos e sintetizada. O que acaba aumentando, né? Que a gente vai falar de tomossíntese, aumenta um pouquinho aí o tempo
de fazer esse laudo, né? Mas é uma ferramenta bastante interessante. Outras afirmações aí que vêm através da FDA em relação ao protocolo, né, que a precisão do diagnóstico, né, em ambas vistas, tanto crânio e oblíquas em 3D, e mais a sintetizada, ela é superior às 2D. E também, em especificidade e sensibilidade, a tomossíntese, junto com a sintetizada, ela ainda continua sendo superior à 2D. A taxa de reconvocação, nos casos benignos, né? Quando a gente vai falar de 3D, como a gente já sabe, acaba diminuindo bastante, né? Sendo menor do que em 2D. E o bacana é que a tomossíntese também veio para tirar aquele monte de complementos que nós fazíamos antes. Né? Então, aquelas monte de incidências especiais que nós fazíamos com a 2D, agora já veio a tomossíntese para retirar essas alternativas de posicionamento. Né? Então, já tira essas dúvidas que surgem na 2D. Então, isso é bem interessante também. E também que o sistema 3D, né, da GE permite aquisição de vistas, de duas vistas, né, crânio e oblíqua, 3D com a mesma dose que nós temos dentro da mamografia. E a sintetizada, ela tem que ser utilizada, só repetindo essa informação, ela tem que ser informada junto com os blocos e os planos, seriam os volumes. Então, falando aqui de acessórios, né, o que a gente utiliza nesse equipamento? Então, nós temos uma série de compressores aqui. Então, nós temos compressores grandes, né? O compressor para mamas grandes, mamas médias ou pequenas, e até mesmo para as incidências de Eklund, que são os pacientes que têm implante mamário. Também nós podemos fazer a focalizada, com os compressores específicos para quadrante ou específico para uma região, e sempre utilizando o protetor de face universal. Lembrando que o que não é permitido fazer na tomossíntese é uma projeção de magnificação, isso ainda não é permitido, e também não recomendamos utilizar o protetor de face pequeno, que é o que a gente já está acostumado nos mamógrafos convencionais, porque no momento que está lá o tubo girando, pode acabar esbarrando com o rosto da paciente. Né? Assim, não é muito cômodo. Então, é muito melhor que eu utilize o protetor facial grande, que nós chamamos de universal, e aí a paciente evita menos movimento, né, da paciente, podemos dizer assim. E também, só relembrando que para implante, né, o protocolo que nós utilizamos aqui é o 2D, com o implante incluso, e para as manobras de Eklund, recomendamos pode-se utilizar a 3D, porém para 2D não recomendamos, tá? E até a gente tem um compressor aqui especial que ele é feito justamente para auxiliar o operador, né, o técnico, a fazer o posicionamento e fazer a compressão aqui da Eklund. E aí, então, a gente vai entender um pouquinho como que realiza esse estudo de rotina, como que é a rotina disso. Então, o primeiro passo aí é cadastrar os dados da paciente. Posteriormente, no console, seleciona a lateralidade e alguns parâmetros técnicos. Posteriormente, posiciona a paciente, realiza a compressão. E, por fim, a gente consegue fazer a aquisição e visualizar a imagem na nossa estação aqui de revisão. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que faz na prática. Então, aqui ela está mostrando que a gente abre aqui na worklist, né, os dados, a ficha de dados da paciente. Então, lá tem todas as informações, como o nome, o ID da paciente, a data de nascimento, se o sexo é feminino, masculino ou outro, se tem implante incluso. Então, todos esses dados são importantes que eles estejam na imagem para que o radiologista e até a paciente consiga ver posteriormente. Aí ela que está mostrando, né, os
especificamente os dados que precisam ser colocados. E aí ela vai iniciar o exame. Ele vai entrar diretamente na tela de aquisição e ela vai fazer o posicionamento. Essa aí é só uma bola para mostrar, ilustrar, né, como que é feito o posicionamento, aquisição. E aí ela vai realizar a compressão. Foi feita a compressão. E aí nós agora direcionamos aqui ao console. E ele vai mostrar que é obrigatório sempre selecionar lateralidade. E aqui no caso da tomossíntese, nós já utilizamos as técnicas automáticas. Tem as duas opções de utilizar manual automático, porém nós já utilizamos a opção automática. Pode agregar um outro nome de vista, se necessário, por exemplo, para implante, para dizer que é uma Eklund. E nós temos outras opções também, como acender ou apagar a luz de campo, retirar a descompressão automática. E agora, nesse momento, ela vai realizar o disparo. Ela só está mostrando aí na tela que também tem essa mesma alternativa de selecionar o modo de aquisição. E aí ela está explicando que ele vai realizar os novos disparos. Então, ela vai fazer o botão de preparo, ela está selecionando lateralidade novamente ali. As técnicas e ótimo. Ela vai realizar o preparo, ele fica na posição inicial e aí ele começa a fazer as 9 exposições. Depois de feitas essas 9 imagens, aí sim ela consegue manipular, utilizar as ferramentas para manipular todas essas imagens. Então, como ela está demonstrando aí com a setinha, né, do mouse dela, ela consegue ver imagem por imagem. Dentro dessa mesma caixinha, nós vemos as 9 imagens. E a ideia, né, é justamente ver se o posicionamento ficou ok. E aí ela pode também estar utilizando outras ferramentas, né, como movimentar, fazer uma ampliação, pode ter outras, colocar em tamanho real, fazer outros tipos de ampliações. Inverter negativo, janelar a imagem, entre outras opções. Também ela tem essa opção de rejeitar a imagem, né? Então, eu vou dizer para o equipamento que eu estou repetindo essa imagem. E então, ele vai entender que ele não pode ser enviado para o PACS ou para a Workstation. Isso daí é como se fosse um relatório, né? Ele gera um relatório de análise e repetições. Então, toda vez que ela seleciona, ela tem que dizer o porquê que ela está repetindo essa imagem, e ele vai gerar um relatório, posteriormente, informando que a imagem foi repetida. Também tem essas outras ferramentas que ela pode estar utilizando, como ver todas as informações da tela. Vejam na parte inferior da tela também que ele mostra a parte da dose glandular, né, tanto na mama esquerda quanto na mama direita. E também tem as outras ferramentas de medições, informações ou até mesmo textos. E aí ela está comentando que essa mesma tela de aquisição, a gente pode estar realizando um estudo 2D, se necessário. Muito bem. Então, esse seria, né, o fluxo aí de como realizar um exame de tomossíntese, algo muito simples, né? Basicamente, não mudou nada comparado ao 2D, na forma de fazer uma aquisição. Então, posiciona a paciente, né?
e nas aquisições de crânio e oblíqua, e simplesmente faz o disparo. O restante, o equipamento faz todo sozinho. Ele, na hora que ela fecha o estudo, ele já faz essas reconstruções automáticas e já faz esses envios automáticos, tanto para o Workstation quanto para o PAX. E, claro, dando spoiler aí para vocês, nós já temos também disponível no mercado o nosso Serena 3D, que é uma biópsia por tomossíntese. Então, é uma ferramenta muito bacana, né, que tem auxiliado, diminuído o tempo também da biópsia, auxiliado muito aí na hora de fazer as biópsias, porque a gente sabe também que na biópsia 2D, por 2D, a gente tem algumas, por toda a evolução tecnológica, né, a gente tem algumas dificuldades. Então, a biópsia 3D veio para facilitar a gente aí em alguns aspectos. Bom, da minha parte seria isso. E eu passo a palavra aí para a gente, as dúvidas, enfim. Então, aqui vou começar com a minha parte, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre reconhecendo as falhas que nós temos aí dentro da tomossíntese. Então, os tecnólogos, eles já estão geralmente familiarizados, né, com os artefatos geralmente gerados pela tomossíntese, como calcificações, ou até mesmo dobras de pele, mas que geralmente são fáceis de serem visualizados, então no próprio posicionamento a gente consegue observar alguns tipos de artefato, porém alguns não são tão comuns, né? E muitas das vezes são um pouco diferente a forma de visualizá-los dentro da tomossíntese. Fora também alguns erros que são específicos aí dentro da tomossíntese. O primeiro deles aqui seria o artefato de ombro. Então, eu tenho aqui o posicionamento em crânio, na mama direita, né? Na mama esquerda, perdão. E aqui eu tenho o ombro da paciente, tá? Esse aqui era uma mamografia de rastreamento, né? E aí acabou obscurecendo aqui a parte lateral da mama. A gente observa aqui na imagem, ao lado, que nos cortes, né, da tomossíntese, deslizando, né, fazendo aquele deslizamento dos cortes, a gente consegue ter uma visão um pouco melhorada aí, né, do artefato. Um artefato como se fosse uma escadinha, né, digamos assim. Então, eles estão bem nítidos aqui durante a varredura. Isso me leva também a ilustrar também o caso do protetor de tireoide. Então, ele não é só ruim no ponto de vista para mamografia, como também para a tomossíntese. Então, geralmente ele aparece de forma bem similar a esse artefato aqui do ombro. Então, ele sempre aparece aqui no cantinho superior e ele é visto dessa forma na tomossíntese. Então, é algo que tem que ser observado, não tenho como fazer um reprocessamento ou melhoramento para retirar isso. Então, o correto nesse caso seria fazer uma repetição. Esse outro caso aqui, nós vemos na imagem, né, primeira imagem aqui, uma dobra, né? Foi feito um posicionamento, não foi alisado, né? Na hora de fazer o posicionamento, ficou essa dobrinha aqui. Porém, nesse caso, não foi necessário fazer a repetição por conta dos cortes. Então, isso foi algo interessante também na tomossíntese. Eu consigo visualizar aqui, né, um nódulo, né, bem circunscrito, e um outro corte foi visto também a dobra. Então, na verdade, para visualizar, né, o que precisava ser visualizado, não houve a necessidade de repetição, mas é algo que se demonstra. Então, eles viram que no primeiro corte, né, foi visto ali a dobra, e nos demais cortes eles viram que essa dobra não persistia. Então, ali eles já descartaram a possibilidade de fazer a repetição e continuaram a fazer a revisão.
Nesse outro caso aqui, nós temos um artefato de sombra, né? Então, esse aí foi um caso também de rastreamento, foi feito um rastreamento. Essa situação era uma situação pós-quadrantectomia antiga, né? E as calcificações de suturas, né? Foram que nós conseguimos observar aqui nas imagens, na parte central da mama, elas foram sendo deslocadas através do corte da tomossíntese. Então, a gente vê aqui nessa última imagem que ela se encontra bastante desfocada, né? E ela vai aumentando progressivamente conforme vai passando os cortes. Lembrando também aqui a causa principal aqui que eu gostaria de comentar nessa imagem é em relação às dobras na axila. Então, vejam o quanto influencia, né, o posicionamento em relação à visualização da imagem. Então, esse corte aqui, ele persistiu, né, nessa dobra, porque era uma dobra um pouco maior. Então, nesse caso aí, o correto seria repetir o posicionamento. Esse outro artefato aqui que eu gostaria de trazer, né, para vocês, nós vemos que, como o Tony estava comentando lá no começo, as calcificações elas podem trazer algum tipo de artefato, mesmo tendo um algoritmo de reconstrução que diminua, né, esse artefato, praticamente zera, né, anula esse artefato, mas nós vemos aqui nesse caso que houve uma replicação. Então, através das 9 projeções, né, nós vemos que se manteve. Então, no momento de fazer essa reconstrução das imagens, das 9 projeções, acabou ocorrendo esse tipo de artefato. Nós vemos aqui nessa imagem do lado, aqui na crânio, né, então aqui eu tenho uma em oblíqua e uma em crânio. Observe que aqui ela está um pouco parecendo um movimento, uma letrinha S, ela não está totalmente reta, linear. Ela possui uma curva. E quando ela possui uma curva, a gente sabe que houve um movimento da paciente, o que, na verdade, não é tão bem observado na oblíqua. Na oblíqua, a gente vê que ela está retinha, tá ok. Mas na crânio, observa-se que houve uma movimentação da paciente. Então, o que eu gostaria de trazer também, alertar em relação à respiração, né, da paciente. Na tomossíntese, a gente pedir para aprender respiração é um pouco complexo, né? Então, a gente sempre recomenda pedir para a paciente respirar o mais devagar possível, né, para evitar esse tipo de movimentação. Você fala para o paciente parar de respirar, às vezes são 10 segundos, né, de exposição. Então, imagina para o paciente ficar esse tempo todo sem respirar, né? Então, a gente recomenda para não pedir para parar de respirar, somente respirar normalmente. Esse outro caso bastante interessante, aqui tem a comparação, né, da imagem 2D e 3D. Aqui na tomossíntese nós temos o mamilo que ele não está totalmente perfilado. Então, acabou gerando esse artefato na imagem. Então, o que a gente recomenda também manter o posicionamento da melhor forma possível, né, porque pode acabar gerando esse tipo de artefato. O próximo aqui da minha listinha, né, dos erros que nós temos, novamente voltando para a questão do posicionamento. Então, nós vemos a primeira imagem aqui, uma imagem bruta, né, que já é visível aqui uma dobrinha, né, na prega inferior mamária, e aqui na tomossíntese, depois da reconstrução, nós vemos aqui o tamanho do artefato que gerou na imagem. Então, sempre recomendo, mais uma vez, estar fazendo o posicionamento da melhor forma possível. Claro, não só tomossíntese 2D, mama com contraste e tudo mais, mas só para vocês terem uma ideia, o tamanho do artefato que gera, né, na tomossíntese quando um posicionamento não está adequado.
Esse outro caso aqui é um artefato de recorte na imagem. Então, perdão, esse outro artefato aqui é por conta de uma sujeirinha que tinha aqui no detector. E esse pontinho de sujeira replicou na reconstrução. Então, ele acabou gerando esse artefato aqui de vários pontinhos aqui na tela. A próxima. Aí sim nós temos o artefato de recorte na imagem. Então, aqui, muitas das vezes, como vocês viram, o equipamento ele faz algumas angulações, né? E em algum ponto específico dessa angulação, houve um certo recorte aqui, né, nas bordas da mama. E na hora de reconstruir, né, de fazer a reconstrução no final da aquisição, ele perdeu essa informação. Então, acabou aparecendo esse artefato aqui, né? Parece um picote na pele, né, da paciente. Outro casinho também bem interessante é o do implante. Por isso que a gente estava comentando, né? A importância de não incluir implante na imagem de tomossíntese por conta da qualidade de imagem. Esse é um caso aqui que nós vemos na primeira imagem aqui ao lado, né? Para a mama direita, tem um para 2D. E aqui a imagem do lado direito, né, para a mama esquerda, que seria a tomossíntese. Então, veja a qualidade de imagem, como ela muda drasticamente quando eu tenho um implante incluído. E aí a gente recomenda também que seja retirado o máximo possível de implante do campo, para que não altere a qualidade da imagem. Como a gente comentou, né, as imagens de tomossíntese, elas são bem pesadas. E aí a gente tem um sistema, um computador auxiliar que faz a reconstrução da imagem sintética e organiza os envios das imagens para as estações, ou para o PAX, enfim, para diversos destinos da ICON. E às vezes, o que acontece? Por essa imagem ser pesada, e às vezes o tráfego da rede do cliente está muito cheia, porque está fazendo CT, está fazendo mamo, está fazendo um monte de coisa tudo ao mesmo tempo, e às vezes acaba que a gente tem uma falha de envio na imagem sintética. Então, aí na imagem a Ju está mostrando, né? Chegou o 2D, chegou os planos, mas não chegou a imagem sintética. Então, isso aí geralmente é uma falha no processo de envio, precisa ser verificado se chegou nesse computador auxiliar as imagens brutas para serem reconstruídas e se é apenas uma falha de envio desse computador auxiliar para o seu PAX ou para a sua estação de trabalho, ou se ficou falhando realmente o envio do mamógrafo para esse computador auxiliar. Então, isso é uma coisa que pode acontecer dependendo da rede. Bom, também pode acontecer do usuário interromper a exposição, né, antes de completar as 9 exposições. A gente sempre pede para pressionar o botão de preparo e logo em seguida pressionar o botão de disparo e manter os dois pressionados juntos. Mas às vezes a técnica, na ansiedade, tira o dedo e ele para a exposição no meio. Então ele fez 5, 6 exposições, infelizmente vai ter que repetir toda a aquisição. Não dá para aproveitar essas 5, 6 exposições, enfim, o que tiver feito vai se perder e ele não reconstrói o volume, se não tiverem as 9 projeções. Bom, e uma outra coisa que pode acontecer também é que se a gente está sem o protetor universal bem encaixado, o equipamento já entende isso, ele tem um sensor, e aí ele não vai permitir que seja feita essa exposição da tomossíntese. Como a Juliana comentou, sem o protetor universal, existe um risco aí da gente ter uma parte do rosto da paciente, né, dentro do campo, ou se está com o protetor facial pequenininho, pode ser que ele pegue na cabeça da paciente. Então, para evitar esse risco, o próprio equipamento identifica que está sem o compressor, que está sem o protetor facial, e ele não permite a exposição do 3D nessas condições. E uma coisa interessante também que pode acontecer é que o equipamento ele tem um modo de exposição especial para os físicos, onde
os disparos, novos disparos, são feitos sempre na posição central, justamente para os físicos medirem a dose de radiação que está sendo utilizado nesse exame. Então, pode acontecer de, às vezes, o físico foi embora, e aí a técnica veio fazer o exame, só que está habilitado esse modo de exposição estático, que a gente chama. Então, ela não vai conseguir fazer o exame da paciente. Então, ela tem que entrar nas configurações e desabilitar esse modo estático para que ela possa fazer o exame clínico. E pode acontecer de o equipamento também ficar muito cheio, né? Com muita informação, já tem muitas pacientes feitas. A gente tem um sistema para apagar automaticamente as imagens quando já existe um certo volume ocupado de disco, mas alguns clientes retiram essa configuração e preferem apagar manualmente. E pode ser que aconteça que o disco está muito cheio e ele não reconstrói a tomossíntese automaticamente. Ele não consegue reconstruir porque ele precisa de espaço, então ele dá uma mensagem pedindo, falando que não criou o volume, né, que você tem que reiniciar a aplicação e reconstruir manualmente. Então, se esse for o caso, você vai precisar ir apagar alguns exames para tentar reconstruir. Seria isso, Mari. É isso, né? Legal. Uhum. Então, gente, acho que é para deixar, assim, bem enfático que a maioria dos problemas que a gente enfrenta é posicionamento, né? A gente tem aí um grande desafio vindo de tecnologias analógicas e digitalizadas em passarem para o digital direto, né? Isso porque lá no digitalizado, eles tinham várias ferramentas para cortar e ajustar a imagem. E no equipamento digital a gente não tem. Então, a imagem que você fizer, o posicionamento que você fizer, vai ser aquele que vai sair na imagem. Então, tem muito técnico que reclama que não pode cortar, que não pode virar, que não pode fazer 1 milhão de coisas com a imagem, mas justamente porque é uma imagem digital e aí não permite recorte, não permite nada. Então, o posicionamento tem que ser efetivo lá na ponta, lá no equipamento.